Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual, é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Irmão Valdécia, em momentos no Tabernáculo da Fé, cantando o seu CD. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores aqui na terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, ovelha do seu pasto, foi Ele quem nos fez. Entrai por suas portas com louvores e dos seus átrios com hinos, bendizei ao Senhor, pois o Senhor Deus é bom e eterna sua misericórdia de geração em geração. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores aqui na terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, ovelha do seu pasto, foi Ele quem nos fez. Entrai por suas portas com louvores e dos seus átrios com hinos, bendizei ao Senhor, pois o Senhor Deus
é bom, eterna sua misericórdia de geração em geração. Pois o Senhor Deus é bom, eterna sua misericórdia de geração em geração. Então, ouvintes amados, observando a profundidade da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era. Como todas elas, não é simplesmente mais um sermão, mais uma pregação, porquanto isso se trata de uma realidade do Deus vivo em sua igreja noiva. Não é apenas uma pregação, um sermão. Agora, isso é para o corpo. Por isso, constatamos que os selos e os trovões não foram revelados para aqueles que não podem ver a revelação dos mesmos, mas para aqueles que foram elegidos para a terceira etapa, para a última etapa, a última puxada. É bom observar isso. Teríamos alguém que foi elegido, chamado somente para a primeira e segunda etapa? Ora, mas quantos foram assim lá no deserto? Somente até a segunda etapa. Eles não estavam na terceira etapa. E agora nós encontramos a grandeza de Deus mostrando para nós que enquanto as potências gastam bilhões e bilhões para explorarem o espaço, os planetas, qual seria a intenção? É buscar uma vida fora da Terra? É isso? Criar ali uma super raça e depois atear fogo na Terra? O que vai acontecer realmente? Mas enquanto eles gastam bilhões e bilhões, a noiva de Jesus Cristo não gasta nada. O preço que ela paga é o preço de sua eleição. Você tem que sofrer o preço de sua eleição. Não como uma cabra rebelde, um bode rebelde, que está nisso casuisticamente, por acaso. Mas você sofre a sua eleição como quem nasceu nela. Por isso vive por ela.
e paga o preço por ela. Você carrega a vergonha de sua eleição. A vergonha da salvação. A vergonha da cruz. Você carrega. Não lamentando, não murmurando, mas com regozijo. Porque esse regozijo se refere àquele regozijo em que em Atos dos Apóstolos eles voltaram regozijando-se no Senhor por haverem sido dignos de sofrerem afrontas, cadeias, chicotadas, por amor de Jesus. Eles tinham regozijo no sofrimento, na angústia. Isso é mistério de Deus revelado. É Cristo na igreja. Então não é uma questão de teoria, não é uma questão de teologia, de sermão, de pregação eloquente, convincente, etc. É uma questão de ser. Isto é encarnado. Isto vem, como eles dizem na linguagem popular, vem do ovo. Vem do ovo. Vem da predestinação. Que Deus, na sua presciência, sabendo todos quantos receberiam, nasceriam desta forma, colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então esse é o preço que a noiva de Jesus Cristo paga, conhecendo os símbolos, os tipos que estão na Bíblia a respeito dela, a respeito do arrebatamento. Quando nós cremos que Deus vai arrebatar um povo, ora, ele o fez primeiro. Ele fez isto com Enoque, antes da grande tribulação do dilúvio. Ele o trasladou. Ele o tomou para si, porquanto ele houvera andado com Deus, e Deus o tomou para si. Nós temos exemplo de Elias, que foi levado em carruagens de fogo. Agora veja, quais foram os bilhões que eles gastaram para explorar o quê? Explorar Marte? E depois de Marte, o que vai ser? Se eles não dão conta de governar a Terra, o que querem fazer com planetas? Nós estamos no Éden satânico há 6.000 anos. A Terra foi entregue aos homens. E o que ele tem feito? O que os homens têm feito? Sob a inspiração de Satanás. Simplesmente destruído a Terra. Mas não sabendo que estão destruindo-se a si mesmos. Então, Deus tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia aquilo que realmente ele é. A sua forma de ser, a sua forma de operar. E sempre independeu de grandes homens, de grandes reinos, de grandes poderes. Quando que isso dependeria de uma pobre mulher? De um pobre homem que, tendo um palito de fósforo na mão, acha que está com um grande poste.
tem um poste na mão e sobe naquilo e se torna tão arrogante que não pode olhar para baixo, não sabendo de onde vem, nem sabendo para onde vai. A verdade é esta. Isso é a característica perfeita do mulo, porque se trata de uma coisa híbrida. Agora, o profeta de Deus está tratando de uma coisa muito séria, conforme já afirmamos, que não é simplesmente um sermão. Não é simplesmente um acho que é assim. É um fato, é uma realidade do Deus infalível. É uma razão de ser, queremos afirmar isto. Não é que você quer, não é que você faz alguma coisa, é porque Ele te amou como Jacó foi amado, antes de fazer mal algum ou bem algum. A Bíblia afirma assim, e São Paulo ainda faz a pergunta pela razão. Faz Deus acepção de pessoas? Não. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Agora, veja se isso não dá significado real e verdadeiro àquilo que já afirmamos. Ser, o regozijo ser uma prova de eleição. Regozijo na tribulação. Dificilmente se vê dar um glória a Deus, se dizer aleluia em sofrimento, em angústia, em decepção, em afronta. Dificilmente se ouve glória a Deus em momentos de aflições. Mas pode-se ouvir. Pode-se ouvir porque isso emana de um corpo, como de Estevão. O maior aleluia e o maior glória a Deus que já houve em primeira mão na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo foi o de Estevão. Quando ele gritou, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. Ele estava falando como Jesus. Ele estava morrendo como Jesus. Porquanto ele estava vivendo como Jesus. E o maior grito de louvor foi aquele, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Em outras palavras, ele estava dizendo, quem sou eu para ficar na história bíblica como o primeiro mártir da igreja? O primeiro a morrer por esse nome? Oh, meus irmãos, minhas irmãs, isso deveria atingir os nossos âmagos, as nossas almas, de forma tal que nós nos tornaríamos mais agradecidos. Porque esta é a expressão do grande mistério de Deus revelado, que é Cristo em vós. Jesus Cristo como Cordeiro, na hora de sua expiação, na hora de seu sacrifício, ele não abriu a sua boca. E com aquilo ele estava glorificando a Deus. Ele honrou aquela voz que veio dos céus sobre o Jordão. Tu és meu filho amado.
em quem me comprazo. Aquela hora ele estava glorificando a Deus e revelando o mistério de Deus ao mundo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Em quem? Em Jesus? Glória a Deus. Nos profetas? Glória a Deus. Nos apóstolos? Glória a Deus. Na igreja primitiva? Glória a Deus. E na igreja de hoje? Quem é o mistério de Deus revelado? Na igreja. É o dogma da Santíssima Tradição de Nicéia. Esse é o mistério da iniquidade. Santíssima. Não existe Santíssima na ordem divina. Existe Santíssimo lugar onde habita o nome. Santíssimo é Deus. Santíssimo é o Espírito Santo. Santíssimo não é uma doutrina fornicária, fruto de um adultério espiritual no Concílio de Nicéia da grande meretriz com o Estado. Isso não produziria nunca uma santíssima, um santíssimo. É um bastardo. É uma bastarda. E não existe esse termo para bastardo. Oh, Deus tem realmente nos mostrado uma verdade. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que Ele tinha com homens e mulheres. Qual é o outro propósito? É com o anjo? É com as estrelas? É com o planeta Marte? É com a Lua? Ele mostrou o seu propósito, tem mostrado o seu propósito e tem cumprido o seu propósito de revelar-se a si mesmo em coisas pequenas, em simplicidade. Então, veja, a Bíblia é uma expressão inteira da meta que Deus tinha. Um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira foi manifestar-se em carne. E isto tem acontecido no passado e tem acontecido no presente. Cristo em você, esperança da glória. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.